Aleluia! Olha isso aqui, ó. A palavra de Deus. O que falta hoje, irmãos, o que falta hoje no meio da igreja, hoje no povo de Deus, é as Santas Escrituras. É o ensino da palavra. É por isso que hoje está uma confusão. Por isso que hoje está uma confusão terrível hoje no meio da terra. Eu vou trazer uma palavra aqui que vai abrir a tua visão espiritual, vai criar cegueira, vai abrir um pouco mais a tua mente. Porque o que precisa ser aberto do ser humano hoje é o entendimento. O entendimento para compreender as Santas Escrituras. Lucas 24, 52, e abriu o entendimento dos discípulos de Emaú, para que eles compreendessem as Escrituras, porque a própria Escritura, ela testificava de Cristo, falava do Senhor, falava de Jesus. Agora vejam, por que hoje muitas igrejas abrem e fecham? Por que será? Já parou para você pensar? Você já parou para você imaginar? Por que fecha? Por que muitas que abrem e fecham? Uma que Deus não aprovou. Não vem com conversa, não vem com mentira, não vem com lorota, não vem. Uma que Deus não aprovou, se fechou porque Deus não aprovou. Porque, irmãos, a obra que Deus levanta, ela tem que permanecer. Ela tem que permanecer. Atos dos Apóstolos, veja o que Gamaliel falou. Veja os apóstolos quando os apóstolos eles estavam perseguindo. Estavam sendo perseguidos pelos fariseus. Veja o que Gamaliel falou. Veja, irmãos, a obra, quando ela é Deus, ela permanece. Ela permanece. Agora, se ela não permanecer, porque não é de Deus, não foi Deus que levantou. Não foi Deus que levantou. E tudo que cresce rápido cai fácil, irmão. Tudo que cresce rápido, o crescimento com Deus é demorado. O crescimento com Deus é demorado. Eu louvo a Deus, irmão, que depois de tantos e tantos anos enganado, hoje eu fui alcançar a plenitude do Evangelho. A plenitude do Evangelho. Olha, veja Atos 5, 38. Olha o que está escrito. Aqui eram os discípulos sendo interrogados pelo conselho dos fariseus. A voz, a autoridade, a direção vinha de Gamaliel. Eles foram levados até Gamaliel. Olha o que Gamaliel falou. Atos 5, 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra, ela é de homens, ela vai se desfazer. Mas se não é de Deus, não pode desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados combatendo contra Deus. Veja, se ela é de Deus, não tem como desfazer. Agora, se ela é do homem, se é o homem que levantou, vai desfazer, irmão. Por que muitas igrejas fecham? Deus não aprovou, Deus não está. Está escrito aqui, irmão, está escrito. Agora veja que agora, se você não crê no que está escrito, eu só estou apenas repetindo aquilo que está escrito. Só estou repetindo aquilo que está escrito. Agora veja em quem que você está se edificando. Veja na onde você está se edificando. Aonde você está se edificando? Aonde você está se edificando? 1 Coríntios 3:11. Veja na onde você se edifica. Veja na onde você se edifica. Agora vejam, porque se fechou porque não era de Deus. Se fechou porque não era de Deus. É porque, irmão, por que hoje muitos pastores abrem congregação e não suporta o peso, não suporta a carga? E depois abre mão e sai fora. Veja a diferença, veja Moisés. Veja quem era Moisés, veja quem era Arão. Êxodo 32. Moisés subiu ao monte para buscar Deus, para buscar as tábuas da lei. Arão ficou com o povo. O Arão é esse Moisés que subiu ao monte? Não sabemos o que aconteceu com ele. O Arão faz para nós um Deus. Agora veja, a opressão foi tão grande, a carga foi tão grande. A carga foi tão grande na vida de Arão, que Arão, pela opressão do povo, o problema é o povo. Pela opressão do povo, o que ele fez? Então tira os brincos das orelhas das nossas filhas e joga no ouro. Está lá número, Êxodo 32, está escrito lá. Tira no ouro. Tira da orelha e joga no fogo. Aí sabe o que aconteceu? Foi levantado bezerros de ouro. E sabe o que Arão falou? Está aí o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Está aí o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Agora veja, irmãos. As coisas de Deus é muito séria. Por isso que esses homens, quando eles caírem, eles não vão se levantar mais. Irmãos, igreja é coisa séria. Você que está na frente de um trabalho, reflita bem, irmão.
Reflita bem, você que está na frente, veja quem que era Davi. 2 Samuel 7:1, o Senhor deu descanso para Davi de todos os seus inimigos. Davi olhou a Arca da Aliança atrás das cortinas. Olha o que Davi falou assim: eu vou edificar um templo, eu estou morando aqui num palácio de cedro, a Arca do Senhor está atrás das cortinas, eu preciso edificar um templo para mim colocar. Veja, segundo o coração de Deus, a intenção até era boa, mas não era de Deus, não era o propósito, não era o projeto de Deus, não era. Agora vejam, tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque aquilo que, reflita bem, aquilo que é levantado fácil, ele cai fácil, irmão. Ele cai fácil. Veja só para vocês, irmãos, quando Deus tem um projeto, uma obra para levantar um homem e colocar na frente de uma obra, olha as características que ele tem que ter. A carga estava tão pesada na vida de Moisés que o sogro de Moisés, Jetro, deu um conselho: Moisés, a carga está tão pesada, escolhe dentre os homens, põe a chefe de 1000, põe a chefe de 100, põe a chefe de 50, põe a chefe de 10, de 20 e de 30, Moisés. Êxodo 18:21, está escrito lá, irmão, está escrito lá. Mas procura homens de verdade, homens capazes, homens que não se dão avareza. Procura esses homens aí, coloca esses homens. Irmãos, veja quem que foi Adão. O nosso pai Adão, veja para você ver a história do nosso pai Adão. Adão não sofreu. Adão, ele pegou tudo pronto. Ele pegou tudo fácil. Agora veja o nosso Senhor Jesus. Foi gerado dentro do ventre da sua mãe Maria, gerado pelo Espírito Santo. Olha para você ver como é linda as coisas de Deus. Ele cresceu, ele gatinhou, ele teve que aprender a falar. Ele teve que aprender tudo isso, irmão. Começou pequenininho. Agora veja só, por que Saul não prestou como rei? Porque quando o pai dele colocou ali as cabras na mão dele, ele pegou e dispersou, não soube cuidar. Saul pegou tudo fácil também, por isso que não prestou. Você viu Salomão? Salomão nunca entrou numa guerra. Salomão não sabia manusear uma espada. Agora você viu Davi, irmão? Agora veja Davi para você ver, irmão. Davi ele foi escolhido com 17 anos, segundo os estudiosos. Foi ungido a rei. Você sabe quando que foi se cumprir a promessa que Deus tinha na vida dele? Lá com 30 anos de idade. 2 Samuel 5. Depois de 2 Samuel 5, 4, 5 adianta ali. 2 Samuel 5. Depois de 30 anos ele começou a reinar, irmão. Agora veja o sofrimento que Davi ele passou para ele poder chegar como rei, irmão. É por isso que o pastor não pode ser novo convertido. Não, tem que ter uma bagagem, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma experiência avançada. É por isso que muitas igrejas fecham. Porque uma que Deus não aprovou, segunda que Deus não chamou esses homens, eles estão brincando com coisa séria. E depois que abrem a congregação e fecham, olha o que vai acontecer com vocês. Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil que abandona as suas ovelhas. A espada vai cair sobre o seu braço, vai cair sobre o seu olho, ele vai perder a força, ele não vai se levantar mais, vai viver como morto da terra, porque brincou com as coisas de Deus, irmão. Jeremias 48:10, maldito é aquele que faz obra do Senhor relaxadamente. Irmão, se Deus não aprovou, não vai. Se Deus não aprovou, não levanta. Não levanta. Você viu Paulo? Paulo ficou 13 anos afastado, 13 anos. Jesus chamou ele em Atos 9. Atos 13, os apóstolos, mesmo sabendo que Jesus tinha chamado Paulo, eles pegaram, eles jejuaram, eles oraram, para ver se Jesus ia confirmar o ministério que Deus tinha na vida de Paulo. Agora veja uma confusão que está o cristianismo hoje. Uma pessoa vem do mundo hoje, daqui 5, 6 anos já é pastor. Da onde isso, irmão? Onde está escrito isso daí? Quem te levantou foi o homem, filho. Você viu lá o Mefibosete? Você viu? Lá 2 Samuel 3:12, ele reinou 2 anos só. Depois ele morreu e teve a morte feia. Veja que o reinado dele não permaneceu porque não foi Cristo que edificou. Agora quando Deus ele levanta, irmão, ela permanece.
A obra permanece diante de tribulação, diante de guerra, diante de tudo, ela tem que permanecer. Foi Cristo que levantou. Agora veja, irmão, um detalhe que é tão importante. Veja, quando Davi ele foi levantado, irmão, 1 Samuel 16:9, chegou Samuel para ungir Davi, irmão. Diz que Davi ele foi ungido na presença dos seus irmãos. Esses pastores que estão no YouTube aí, ele foi ungido na presença dos seus irmãos para ter testemunho que ele tinha sido ungido. Você viu, irmão? Quando Moisés, ele pegou, Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque eu falei para você, fala a rocha, você foi e você tocou 2 vezes. Números 27:12. Olha a preocupação de Moisés: Senhor, já que o Senhor vai me levantar, a congregação vai ficar sem pastor. Levanta um, então tá bom, Moisés, eu vou levantar. Chama Josué, põe ele diante de toda a congregação. Tá aí o novo líder diante da congregação, porque para não ter confusão, para não ter bagunça. Josué foi levantado diante da congregação, ungido diante da congregação. Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Agora esses pastores que estão no YouTube pregando aí, ou pregando no YouTube aí, quem é testemunho que vocês foram ungidos, irmão? Qual congregação que é testemunho? Qual pastor? Qual ancião cabeça branca? Os membros obreiros que estão hoje espalhados hoje até. Quem que é testemunho que você foi ungido, irmão? Quem que é testemunho que você foi ungido? Quem que é testemunho que você foi ungido? Olha a bagunça que tá. Cuidado, irmão. Cuidado, vocês que estão brincando com as coisas. Cuidado, vocês estão brincando com coisa séria. Por que tudo isso? Porque é tempo de confusão, irmão. Hoje não. Sabe por que está só confusão? Porque não tem o ensino da palavra, irmão. Que esses homens não foram gerados. Não foram ensinados. E eles vão formar um monte de crente, povo estranho aí. Oséias 5:7. Eufraim gerou para mim um povo estranho. Alevosamente se ouve dentre o povo do povo de Eufraim. Eles geraram um povo. É o que está acontecendo hoje, irmão. Não se engane porque você expulsa um demônio, porque você entrega uma revelação, porque você entrega. Não, isso é dom, é dom. Romanos 11:29 é dom, é dom, é sem arrependimento e pecado. É dom, filho, é dom. Agora eu quero ver Deus aprovar, irmão. Quero ver Deus aprovar. Agora, irmão, Deus ele tem compromisso com isso aqui. Deus não tem compromisso com o homem, não. Deus não tem compromisso com o homem na terra. Deus não tem compromisso. Você viu Arão? A promessa do sacerdote, o primeiro sacerdote a ser levantado na terra foi Arão, irmão. Sabe onde que Deus chamou ele? Lá no Êxodo 36, 37. Você sabe quando que foi se cumprir a promessa na vida de Arão? Levíticos 8. E quando se cumpriu, olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, vai, chama Arão. Chama toda a congregação, põe Arão na porta da congregação. Põe Arão na porta da congregação e unge Arão sobre sacerdote, para que haja testemunho. Irmãos, é por isso que hoje o evangelho está uma bagunça. Irmãos, olha, essa palavra, que ela possa despertar você. Porque você acha que você conhece Deus, você não conhece, você está cego. Porque, irmãos, o que falta hoje é o ensino. Israel ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus e o sacerdote que ensinasse a lei. Irmão, falta hoje o ensino da palavra. Por que hoje os pastores que pregam hoje? Os obreiros que estão na terra hoje, nos 4 cantos, por que eles pregam? Por que quando eles pregam, eles não levam à igreja quem está sentado a examinar? Prega e manda a igreja abrir o que ele está pregando e ler. Por que não tem isso aí mais, irmão? É bíblico isso aí, filho, é bíblico. Jesus mandou fazer o quê? Examinar. João 5:39, examina as escrituras. Você viu os irmãos de Tessalônica? Atos 17:11, Paulo pregava, os irmãos ficavam examinando. Paulo mandava os irmãos examinar. Agora você viu Apolo, Atos 18:24, diz que Apolo, ele pregava com tanta eloquência, e ele pregava com tanta eloquência, e sabe o que ele fazia? Diz que ele convencia os judeus pelas escrituras, que Jesus Cristo era esse negócio de pregação, a palavra diz, isso é tudo conversa fiada. Você tem que provar, você tem que dar direção que você está falando. Tem que dar direção, orientação daquilo que você está falando, porque se você prega, nem você sabe onde está escrito, irmão. Aquilo que você prega, nem você sabe onde está escrito. Olha a confusão que está na tua cabeça. Porque, irmão, é tempo de confusão. Tempo de confusão nós estamos vivendo.